Capítulo 3. O primeiro sangue. O tom é de caos, desespero explosivo e a quebra de um tabu. A meia ração foi um tormento. A um quarto de ração foi uma declaração de guerra. Durou 2 dias. No terceiro dia, o pátio inferior não estava mais apático. Estava fervendo. A morte do primeiro menino por fome havia sido uma tragédia. A segunda e a terceira, que vieram logo após o corte das rações, foram uma faísca. Mestre Aren enviou um aviso a Lord Alaric. A febre do desespero tomou conta. Eles não temem mais seus guardas. Um homem faminto só teme a própria fome. O estupim foi aceso por uma mulher chamada Elara. Ela era uma camponesa cujo bebê estava morrendo de definhamento em seus braços. Ela não tinha mais leite. O caldo ralo não sustentava a criança. Ao meio-dia, quando os guardas começaram a distribuir a porção minúscula de sopa aguada, Elara olhou para a tigela. Depois olhou para o soldado. E então ela atirou a tigela no chão. Ratos! Ela gritou, a voz rouca e quebrada. Vocês nos dão água suja enquanto o Lorde e o Intendente comem pão. Meu filho está morrendo. Vamos pegar o que é nosso. Foi como se uma represa se rompesse. O grito foi ecoado. Comida! Comida! Matem os guardas! Peguem a comida! A massa de refugiados, antes um rebanho assustado, tornou-se uma matilha de lobos. Homens, mulheres, armados com pedras, pedaços de pau, qualquer coisa. Eles avançaram, não para as muralhas, mas para o pátio superior, em direção ao armazém principal. Sor Kael. O pátio, um vigia gritou da torre. Kael já estava correndo. Ele pegou 20 homens. 100 lâminas. Usem os cabos das lanças. Usem os escudos. Apenas empurrem eles de volta. Não podemos ter sangue. Mas já era tarde demais. A multidão, liderada por Elara, chegou às grandes portas de carvalho do armazém. Os 4 guardas postados ali, os homens que Kael suspeitava que Reginald estava subornando com comida extra, entraram em pânico. Parem! Parem ou atiramos! Um deles gritou, erguendo a besta. Mas a multidão não parou. Eles eram mais de 100. O desespero os tornava surdos. Kael e seus homens chegaram pelo flanco, gritando, tentando criar uma linha. Mas a multidão se dividiu, contornando-os. Elara, em um frenesi, começou a bater nas portas do armazém com uma pedra. O guarda da besta, Thor, o mesmo que Kael notara, viu a multidão prestes a engoli-lo. Ele viu Elara. Ele entrou em pânico. Ele disparou. O virote da besta atingiu Elara no peito. Ela parou. Olhou para baixo, confusa. O bebê caiu de seus braços. Ela caiu em seguida. Um silêncio mortal tomou conta do pátio. Cada pessoa parou. O único som era o choro fraco do bebê no chão de pedra. E então, o silêncio se quebrou. Não em gritos de raiva, mas em gritos de horror. A multidão recuou. O tabu havia sido quebrado. O primeiro sangue não foi derramado pelo inimigo lá fora. Foi derramado por eles mesmos, ali dentro. Sor Kael olhou para Thor, o guarda. O horror no rosto de Kael era absoluto. Ele caminhou lentamente até Thor, que ainda segurava a besta fumegante. Eu disse, 100 lâminas, Kael sussurrou, a voz tremendo de uma fúria que Alaric nunca tinha visto. Eles iam nos matar. Eles iam roubar a comida. Thor gaguejou. Kael não disse nada. Ele apenas tirou a espada da bainha. Você matou uma mãe. Por um saco de grãos. Antes que Thor pudesse reagir, Kael decapitou o guarda ali mesmo, na frente de todos. A cabeça de Thor rolou pelas pedras e parou perto do bebê que chorava. A multidão, agora em choque absoluto, se dispersou. O motim havia acabado, afogado em sangue. Kael ficou parado, a espada pingando. Ele olhou para a porta do armazém. Olhou para a mulher morta. Olhou para o seu próprio homem morto. Lord Alaric chegou naquele momento, vindo da torre de vigia. Ele viu a cena. O sangue, os corpos, e seu capitão da guarda tremendo. Kael. Alaric começou. Cale a boca, Kael disse, sem se virar. Você e seu intendente. Você e suas chaves. Isso é culpa sua. Kael embainhou a espada,
Pegou o bebê que chorava do chão e o entregou a uma mulher próxima que estava paralisada. Leve-o, ele ordenou. Ele passou por Alaric como se o Lorde não existisse. Meus homens estão na muralha, disse Cael, a voz vazia. Mas eles não estão mais protegendo você. Eles estão protegendo este castelo do inimigo. E agora, eu não tenho mais certeza de quem é o inimigo. O cerco lá fora continuava. Mas dentro de Pedra do Corvo, a guerra civil havia, silenciosamente, começado. O sangue havia sido derramado. E a confiança estava morta, junto com Elara e Thor. Capítulo 4 – O sussurro do escorpião. O tom é de intriga, conspiração e tentação moral. O assassinato de Elara e a execução de Thor mudaram tudo. Pedra do Corvo tornou-se um castelo de facções. Havia Lord Alaric, isolado em sua torre, o peso do comando tornando mais frio e mais distante. Ele confiava apenas em si mesmo, e isso era sua fraqueza. Havia Sorcael, que agora passava todos os seus dias e noites na muralha. Ele e seus homens criaram um acampamento próprio lá em cima. Eles obedeciam às ordens de vigia, mas não desciam mais ao pátio superior. Eles se tornaram uma força de ocupação dentro de seu próprio lar. Cael estava consumido pela culpa e pela raiva. Ele via Alaric como fraco e Reginald como um veneno. E havia Reginald, o intendente, o escorpião. O assassinato de Thor foi um presente para ele. Thor era seu homem. Um dos vários que ele estava pagando com comida extra, retirada do estoque perdido dos ratos. Um estoque que, claro, nunca foi perdido. Estava escondido em um porão esquecido, sob o antigo septo. Com Thor morto, Reginald tinha um mártir. E ele tinha Cael exatamente onde queria, emocional, irracional e isolado. O inverno chegou. A quinta semana do cerco trouxe os primeiros flocos de neve. Lá fora, os valerianos construíram cabanas de inverno. Eles não iriam a lugar nenhum. A fome dentro do castelo agora era uma criatura viva. O quarto de ração era, na prática, nada. As pessoas começaram a ferver couro de sapatos. Os corvos que tentavam pousar no castelo eram abatidos e comidos em segundos. E os ratos, os verdadeiros ratos, haviam desaparecido. Todos caçados. Os homens de Cael na muralha estavam sofrendo. O frio penetrava seus ossos, e a fome tornava o frio mortal. 2 guardas morreram dormindo, simplesmente não acordaram. Cael estava desesperado. Ele tentou organizar uma surtida para roubar comida do acampamento inimigo, mas Alaric proibiu. É suicídio. Precisamos de cada homem na muralha. Precisamos de homens vivos na muralha, Cael rugiu. A discussão terminou com Cael jogando seu elmo no chão e se recusando a falar com Alaric novamente. Foi nessa noite que o escorpião agiu. Reginald foi até as muralhas. Sozinho. O que, por si só, era um ato de coragem ou de extrema arrogância. Os guardas de Cael quase o jogaram lá de cima. Quero falar com seu capitão, disse Reginald, calmamente. Cael o recebeu na pequena torre de vigia. O vento uivava lá fora. Você tem coragem, intendente? Ou é um completo idiota? Meus homens te comeriam se eu desse a ordem. Eles não ganhariam muita carne com meus ossos, Reginald respondeu, suavemente. Eu vim como um amigo, Cael. Cael riu, um som seco e feio. Amigo. Nós dois queremos a mesma coisa. Queremos que este castelo sobreviva. A diferença é que eu tenho um plano, e você tem raiva. Raiva não enche o estômago. O que você quer, Reginald? Reginald se aproximou. Alaric está perdido. Ele está sentado em sua torre, lendo livros antigos, esperando que os deuses nos salvem. Ele não é mais um líder. Ele é um mártir esperando seu machado. E você é o que? O Salvador. Eu sou um homem prático, disse Reginald. Ele abriu a capa. De dentro, ele tirou um pequeno pedaço de carne seca e um naco de pão branco. Cael olhou para a comida como um lobo. Ele não comia pão de verdade há semanas. Onde você conseguiu isso? O estoque dos ratos, Reginald sussurrou. Eu menti para Alaric. Claro que eu menti. Se eu dissesse a ele que tínhamos uma reserva de emergência, ele a teria distribuído no primeiro dia.
Ele é um tolo honrado. Eu sou um sobrevivente. Kael sentiu o cheiro da comida. Sua mão tremia. Eu tenho o suficiente, Reginald continuou, para alimentar seus homens. Não um banquete, mas o suficiente para mantê-los de pé. O suficiente para sobreviver ao inverno. Kael olhou para o intendente, seus olhos se estreitando. Qual é o preço? Alaric. O vento parou por um segundo. O que quer dizer? Alaric é o problema. O povo odeia depois do que aconteceu com Elara. Seus homens não confiam nele. Ele está nos matando com sua honra. Ele prefere que todos morramos de fome igualmente a permitir que os fortes sobrevivam. Isso não é liderança, é suicídio em massa. Reginald colocou a comida na mão de Kael. O castelo precisa de um novo líder. Um líder prático. Um líder que entenda que, para salvar a maioria, alguns sacrifícios devem ser feitos. Você quer que eu o mate? Kael disse, a voz baixa. Matar? Deuses? Não. Eu não sou um bárbaro, Reginald zombou. Eu quero que você o prenda. Assuma o comando. Declare-o inapto, mentalmente quebrado pelo cerco. O povo o seguirá. Seus homens o seguirão. Você é o herói que matou o guarda assassino. Eu serei seu leal intendente. Eu cuidarei da logística. Você cuidará da espada. Kael olhou para o pão. Ele pensou nos seus homens morrendo de frio na muralha. Ele pensou em Elara, morta pela ordem de ração de Alaric. Ele pensou em Alaric, trancado em sua torre, inútil. Ele não virá em silêncio, disse Kael. É por isso que eu vim até você, e não o contrário, disse Reginald, sorrindo pela primeira vez. Ele confia em mim o suficiente para me deixar entrar em seus aposentos. Ele teme você o suficiente para manter a porta trancada. Reginald se virou para sair. Pense nisso, capitão. Você quer ser o homem honrado que morreu de fome ao lado de seu lorde? Ou quer ser o homem que salvou este castelo? Kael ficou sozinho na torre. Ele olhou para o pão em sua mão. E então, lentamente, ele o comeu. Foi a melhor coisa que ele já havia provado. E tinha gosto de traição.